Você está aí sofrendo agora por algo que simplesmente escapa ao seu controle. Talvez seja o jeito de alguém, aquela mania irritante, ou uma situação no trabalho que te tira do sério. Quem sabe, o passado que te assombra, ou o futuro incerto que te apavora. E enquanto você se consome, a sua vida, a única que você pode moldar, está escorrendo pelos dedos, sem que você se dê conta. Nicolau Maquiavel, lá em 1513, descobriu algo brutal. Algo que muitos gurus de autoajuda ainda escondem de você. A maior parte do seu sofrimento não vem do que acontece com você, mas da sua tentativa desesperada de controlar o que nunca esteve sob seu controle. E essa obsessão não te faz nobre, não te torna forte. Pelo contrário, te deixa impotente de um jeito que você nem imagina. Nos próximos minutos, você vai desvendar um método, uma mistura poderosa de estoicismo e maquiavelismo, que vai te ajudar a separar o que está ao seu alcance do que está completamente fora dele. E no final, uma técnica simples, a dos 3 círculos, que vai te libertar daquela ansiedade constante de tentar controlar o incontrolável. Mas atenção, depois que você entender onde reside o seu poder real, você nunca mais vai conseguir gastar energia tentando mudar o que não pode ser mudado. A dor de tentar controlar os outros, as circunstâncias, o passado, a fofoca alheia, é a dor mais idiota que existe. Não porque ela não seja real, mas porque é você mesmo que a causa. É como se você estivesse se torturando, tentando mover montanhas com as mãos, enquanto ignora as ferramentas que você já tem. Maquiavel via isso nos políticos brasileiros da sua época. Homens poderosos, sendo destruídos não por inimigos externos, mas por tentarem controlar o azar, a sorte. Para Maquiavel, fortuna era tudo aquilo que está fora do nosso alcance. As circunstâncias, a sorte no jogo, as ações dos outros, os eventos do mundo. E ele percebeu algo perturbador. Quanto mais um político tentava controlar a fortuna, mais a fortuna o controlava. Mas aqueles políticos que entendiam o jogo, que sabiam a diferença entre jogo de cintura e sorte, esses dominavam, não porque controlavam tudo, mas porque controlavam o único território real de poder, a si mesmos, suas ações, suas reações, suas escolhas dentro do possível. E você, onde você está desperdiçando a sua energia agora, tentando mudar alguém que não quer mudar, tentando controlar um resultado que depende de fatores que você não domina, tentando fazer o passado ser diferente ou forçar o futuro a ser exatamente como você quer. Tudo isso é ilusão de controle. E a ilusão de controle é a prisão mais eficaz já inventada, porque você se tranca dentro dela e joga a chave fora, achando que está fazendo algo produtivo. Sêneca, um grande filósofo estoico, ensinou algo que Maquiavel confirmou mais de 1500 anos depois. Existe aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está. E todo sofrimento desnecessário vem de confundir os dois, de tentar controlar o que não se pode e de negligenciar aquilo que se pode. Mas a verdade é ainda mais profunda. Você não só confunde os dois, você inverte as prioridades. Gasta 80% da sua energia no que não controla e só 20% no que controla. E aí se pergunta, por que vive tão ansioso, frustrado e impotente? Calma, porque a parte mais brutal vem agora e vai te incomodar muito. A dicotomia do controle. O que Maquiavel e Sêneca concordam, Maquiavel nunca leu Sêneca.
Sêneca morreu quase 1500 anos antes de Maquiavel nascer. Mas ambos chegaram à mesma conclusão brutal sobre o poder. Você não tem controle sobre quase nada, e tentar ter é a forma mais rápida de perder o pouco controle que você tem. Sêneca dividiu tudo em duas categorias: aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Simples, direto, brutal. O que depende de você, seus julgamentos, suas intenções, seus desejos, suas aversões, suas ações, suas reações, basicamente o seu mundo interno e as suas escolhas. O que não depende de você, o corpo dos outros, a propriedade alheia, a reputação, as posições de poder externo, a fofoca dos outros, as circunstâncias, o passado, o futuro, a morte, basicamente, tudo que está fora da sua mente. Maquiavel chamou isso de jogo de cintura versus sorte. Jogo de cintura é a sua capacidade de ação, o seu caráter, a sua estratégia, a sua adaptação. Sorte é tudo aquilo que o destino, a sorte, as circunstâncias jogam em você. E aqui está a sacada brutal que une os dois. Você só tem poder real sobre o jogo de cintura, sobre a sorte. Você só tem adaptação, não controle. Adaptação estratégica, mas você vive como se fosse o oposto. Tenta controlar a sorte e ignora o jogo de cintura. Tenta mudar os outros e não muda a si mesmo. Tenta forçar as circunstâncias e não desenvolve a capacidade de adaptação. E aí sofre perpetuamente. Pensa comigo, quantas horas você já perdeu tentando fazer alguém te entender? Quando essa pessoa não estava disposta a entender, quantas noites você já dormiu mal, remoendo algo que já aconteceu e que não pode ser mudado? Quantos dias você já desperdiçou, preocupado com um futuro que não chegou e que talvez nunca chegue? E enquanto você fazia tudo isso, o que você deixou de fazer? De desenvolver a sua própria capacidade, de tomar ações dentro do seu controle, de construir um jogo de cintura real. Ao invés de perseguir a ilusão de controle sobre a sorte, Maquiavel foi direto. A sorte é mulher que deve ser dominada pela força do jogo de cintura. Soa machista? Talvez. Mas o princípio permanece. As circunstâncias respondem à capacidade de ação, não à ansiedade de controle. Você não domina a sorte tentando controlar o incontrolável. Você domina a sorte, desenvolvendo a capacidade de agir estrategicamente com o que está disponível. E o que está sempre disponível? Você mesmo, suas escolhas, suas ações, sua adaptação, os 3 círculos de controle. Onde você está desperdiçando poder? Existem 3 círculos concêntricos de controle, e onde você coloca a sua energia determina se você tem poder ou ansiedade. Círculo 1, controle total. Aquilo que está 100% sob o seu poder. Seus pensamentos, quando você escolhe observá-los. Seus julgamentos sobre o que acontece. Suas intenções, suas ações. Suas palavras, onde você coloca a sua atenção, como você reage internamente, suas escolhas dentro do possível. Esse círculo é pequeno, muito menor do que você quer admitir. Porque admitir que o seu controle real é só sobre isso, significa aceitar que você não controla quase nada fora de você. Mas aqui está o poder. Esse círculo, por menor que seja, é o seu território soberano. Ninguém pode invadir, nem as circunstâncias, nem as pessoas, nem o destino. Esse é o seu reino. E se você não governa o seu próprio reino, não tem o direito de reclamar de não ter poder. Círculo 2. Influência parcial. Aquilo que você pode influenciar, mas não controlar. A opinião de quem te respeita, mas não de quem te odeia. O resultado de esforços.
onde você fez a sua parte, mas depende de fatores externos. Relacionamentos, onde há reciprocidade. A saúde, quando você faz o possível, mas a genética e os acidentes existem. Esse círculo é onde a maioria desperdiça energia, porque existe influência. Você acha que pode controlar, e aí se frustra. Quando a influência não vira controle, Maquiavel te diria: influencie o que pode, mas não dependa do resultado. Faça a sua parte com excelência, mas esteja pronto para a sorte te surpreender, para o bem ou para o mal. Círculo 3. Zero controle. O que está completamente fora do seu poder. Ações dos outros. Pensamentos alheios. Fofoca de quem não te conhece. O passado, a morte, a genética, eventos globais, a economia, a política, o clima, o que vai acontecer amanhã, o que os outros vão fazer com o que você faz. Esse círculo é enorme, é a maior parte da realidade e você não tem absolutamente nenhum controle sobre ele. Zero. Nada. E toda a energia que você gasta tentando controlar esse círculo é energia roubada dos círculos 1 e 2. Sêneca foi brutal. Se você sofre por algo do círculo 3, você está sendo idiota, não porque a situação não é ruim, mas porque você está se torturando voluntariamente por algo que não tem solução via controle. E Maquiavel complementa: políticos brasileiros que desperdiçavam recursos, tentando controlar o incontrolável, eram os primeiros a perder o poder, porque negligenciavam o que podiam controlar com seu jogo de cintura, focando no que não podiam, a sorte. Então, a pergunta não é: por que coisas ruins acontecem? A pergunta é: por que você está desperdiçando poder, tentando controlar o que nunca esteve sob seu controle? Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu revelar o método completo. Mas antes, você precisa ver algo que vai mudar todo o jogo. O paradoxo do controle. Quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem. Aqui está onde fica perturbador. A tentativa de controlar o incontrolável não só falha. Ela te rouba o controle que você tem. Quando você tenta controlar o comportamento de alguém, você perde o controle sobre sua própria paz. Quando você tenta controlar a fofoca dos outros, você perde controle sobre sua autenticidade. Quando você tenta controlar o futuro, você perde controle sobre o presente. Quando você tenta mudar o passado através de ruminação, você perde controle sobre o agora. Maquiavel viu políticos brasileiros ficarem tão obcecados em controlar conspirações, que criavam conspirações com sua paranoia. Viu líderes perderem poder real, tentando agradar todos e controlando a opinião de ninguém. Viu homens fortes se tornarem fracos por não aceitarem o que não podiam mudar. E você? Quantas vezes você perdeu o controle sobre si mesmo, tentando controlar alguém? Quantas vezes você explodiu emocionalmente porque alguém não agiu como você queria? Quantas vezes você ficou ansioso, a ponto de paralisar, porque tentou controlar um resultado que dependia de fatores além de você? A ironia brutal. Você perde controle, tentando controlar, e a libertação vem quando você aceita o oposto. Você ganha poder quando solta o que não pode controlar e domina o que pode. 3 pessoas entenderam isso nos últimos anos. A primeira continuou tentando mudar o parceiro que não queria mudar, e está exausta, ressentida, sem energia para nada. A segunda aceitou que não controla o parceiro, só suas próprias escolhas e ações. E ou o relacionamento melhorou naturalmente, ou ela teve clareza para sair. A terceira ainda está na ilusão de que, se tentar mais forte,
vai conseguir mudar o outro. Qual você é? O mapa maquiavélico do controle real. Maquiavel não era místico, era estrategista. Então ele criou algo prático, um mapa de onde investir energia baseado em controle real. Território 1. Você mesmo. 80% da energia aqui. Autocontrole emocional, disciplina de ação, clareza de intenção, desenvolvimento de habilidades, gestão da própria mente, escolhas estratégicas dentro do possível. Esse é o seu reino. E se seu reino está em caos, não adianta tentar conquistar territórios externos. Você vai perder ambos. Território 2. Influência estratégica. 15% da energia aqui. Relacionamentos onde há reciprocidade. Ações onde sua parte importa. Mas o resultado depende de mais fatores. Comunicação clara, negociação, colaboração. Você age com excelência, mas não depende do resultado. Você faz sua parte, mas está pronto para a sorte mudar o jogo. Território 3. Aceitação radical. 5% da energia aqui. E essa energia é só para aceitar. Não para mudar, não para controlar, para aceitar que circunstâncias, pessoas, passado, futuro incerto, morte, não estão sob seu controle. Então, parar de sofrer por isso. Não aceitação passiva, aceitação estratégica. Você aceita a realidade como ela é, para poder agir estrategicamente com o que está disponível, não com o que você queria que estivesse disponível. E aqui está o ponto. Se você inverte isso, se gasta 80% tentando controlar os outros e 20% em você mesmo, você vai viver frustrado e impotente, porque você está investindo onde não tem poder e negligenciando onde tem. Maquiavel viu isso em todos os políticos brasileiros fracos. Gastavam recursos tentando controlar lealdade que não se pode comprar, opinião que não se pode forçar, circunstâncias que não se pode prever. E morriam sem poder, porque não desenvolveram jogo de cintura real. Casos práticos, onde você está sangrando energia. Caso 1, tentando mudar quem não quer mudar. Você tem alguém na vida que você tenta mudar há anos. Parceiro, filho, amigo, familiar, e nada muda. Porque a pessoa não quer mudar, mas você continua tentando, se desgastando, criando ressentimento. Maquiavel te diria: você não controla a vontade de mudar de ninguém. Você só controla se você continua investindo energia em quem não quer mudar. E se você continua, você não está sendo persistente, está sendo idiota. Sêneca complementa: essa pessoa é território externo, fora do seu controle. Sua escolha é: aceito como é ou saio. Mas ficar tentando controlar é abdicar do único controle que você tem sobre suas próprias escolhas. Caso 2. Remoendo o passado. Algo ruim aconteceu. Você não pode mudar, mas você rumina, revive, sofre como se estivesse acontecendo agora. E enquanto você revive o passado, o presente passa sem você. Maquiavel: o passado é sorte. Aconteceu. Não há jogo de cintura que possa mudar, mas há jogo de cintura que pode aprender e seguir. Ruminar não é aprender. É autotortura. Sêneca: o passado não está sob seu controle. Seu julgamento sobre ele, sim. Você pode julgar que foi terrível e continuar sofrendo. Ou pode julgar que aconteceu, extrair a lição e focar no que pode controlar, agora. Caso 3. Ansiedade pelo futuro incerto. Você está paralisado por preocupação com o que pode acontecer e, enquanto se preocupa, não age. E não agindo, aumenta a chance do futuro ruim que temia. Maquiavel: você não controla o futuro. Controla a preparação. Haja com o que está disponível agora. A sorte vai fazer o que quiser, mas jogo de cintura bem aplicado aumenta suas chances. Sêneca:
Preocupação com o futuro é sofrer duas vezes, uma na imaginação e outra se acontecer. Troque preocupação por preparação. Prepare o que pode, aceite que não controla o resultado e foque no próximo passo dentro do seu controle. Caso 4. Dependência de aprovação externa. Você não age porque tem medo do que vão pensar. Você molda sua vida baseado na fofoca dos outros e vive ansioso porque a fofoca dos outros muda como o vento. Maquiavel. Fofoca dos outros é sorte. Você não controla. E políticos brasileiros que tentavam agradar a todo mundo perdiam o respeito de todo mundo, porque quem tenta controlar a fofoca dos outros perde a autenticidade. E sem autenticidade, não há respeito. Sêneca já dizia: a fofoca dos outros não está sob seu controle. Sua ação virtuosa. Sim, faça o que você acha correto. Uns vão aprovar, outros não. E isso não está sob seu controle. Parar de agir por medo de desaprovação é trocar o controle real por uma ilusão de controle sobre o incontrolável. Você percebe o padrão? Todo sofrimento desnecessário vem de tentar controlar o território externo, enquanto negligencia o território interno. A técnica maquiavélica dos 3 círculos: pare de sangrar energia. E aqui está o método prático que vai te libertar. Passo 1. Auditoria brutal de energia. Pega papel e caneta. Faz 3 colunas. Controle total. Influência parcial. Zero controle. Agora, lista tudo que está te causando ansiedade, frustração, sofrimento neste momento. Tudo mesmo. E então, sendo brutalmente honesto, coloca cada item na coluna correspondente, não onde você queria que estivesse, onde realmente está. Exemplos: controle total. Como eu reajo ao que acontece. Se eu faço minha parte. Se eu desenvolvo habilidades. Como eu trato meu corpo. Minhas escolhas dentro do possível. Influência parcial. Relacionamentos onde há reciprocidade. Resultado de um trabalho onde fiz minha parte, mas depende de outros fatores. Opinião de quem me respeita. Zero controle. Ação de terceiros. Fofoca de quem não me conhece. Passado, economia, política, morte. Genética. O que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã. E então, regra brutal. Tudo que está na coluna zero controle. Você para de tentar controlar. Completamente. Você aceita radicalmente que não está sob seu poder. Não é uma aceitação feliz, é uma aceitação estratégica. Aceita porque lutar contra não muda nada e só te rouba a energia que poderia estar sendo usada na coluna controle total. Passo 2. Inversão energética. Agora você olha quanta energia você está gastando em cada coluna. Se você é como a maioria, está gastando 70%, 80% na coluna zero controle, tentando mudar o que não pode, sofrendo pelo incontrolável, ruminando o passado, preocupado com o futuro, tentando controlar os outros, e talvez 10%, 20% na coluna controle total. O pouco tempo que sobra entre as ansiedades sobre o incontrolável, a inversão, 80% na coluna controle total, 15% na influência parcial, fazendo sua parte sem depender do resultado, 5% na zero controle, aceitando radicalmente. E isso não é teoria, é decisão prática a cada momento. Onde estou colocando atenção agora? Se é em algo que não controlo, redireciono para o que controlo. Alguém falou mal de você? Zero controle. Redireciona. Como eu respondo a isso? Essa é controle total. Seu parceiro agiu de uma forma que te magoou? A ação dele é zero controle. Sua resposta é controle total. Comunicar claramente
Estabelecer um limite ou sair são controle total. Tentar mudar ele é zero controle. O trabalho não deu certo apesar de você ter feito a sua parte? O resultado é influência parcial ou zero controle, dependendo dos fatores. Mas sua próxima ação é controle total. Ficar ruminando é desperdiçar energia no incontrolável. Passo 3. Protocolo diário de controle real. Todo dia, antes de dormir. 3 perguntas. 1. Onde eu desperdicei energia tentando controlar o incontrolável hoje? 2. Onde eu poderia ter agido dentro do meu controle e não agi? 3. Amanhã, qual é uma ação concreta dentro do meu controle total que vai me mover para onde eu quero? E então, compromisso. Amanhã eu foco no que controlo e aceito radicalmente o que não controlo. Não vai ser perfeito. Você vai deslizar de volta para a ilusão de controle. Porque a ilusão é sedutora. Faz você sentir que está fazendo algo. Mas aí você lembra, sentir que está fazendo algo não é fazer algo com poder real. E volta para o controle total sobre você mesmo, suas ações, suas escolhas, sua habilidade. A transformação final, de refém do azar a mestre da habilidade. A transformação não é mística, é brutal e prática. Você para de desperdiçar energia tentando controlar o que não controla e começa a dominar o que controla. E quando você faz isso, algo interessante acontece. Sua ansiedade diminui. Porque a ansiedade vem de tentar controlar o incontrolável. Sua paz aumenta. Porque a paz vem de aceitar o que não pode mudar e agir no que pode. Seu poder real cresce. Porque o poder não vem de controlar os outros, vem de controlar a si mesmo. E quanto mais você domina seu próprio território interno, mais influência natural você tem externamente. Não porque você tenta controlar, mas porque as pessoas respeitam quem tem autocontrole. Maquiavel viu isso. Os políticos brasileiros que tinham mais poder sobre os outros eram os que tinham mais controle sobre si mesmos, porque autocontrole transmite força, e a força atrai ou repele, mas sempre comanda respeito. Já a tentativa de controlar os outros transmite fraqueza, e fraqueza convida à exploração. Então, o paradoxo final: você ganha mais influência sobre o externo, quando para de tentar controlar o externo e domina o interno. Você acabou de ver o método estoico maquiavélico de parar de sofrer pelo incontrolável. E aqui está algo importante. Essa informação vai contra toda a cultura de controle que tentam vender para você. Gurus de autoajuda dizem que você pode ter tudo se quiser forte o suficiente. Mentira. Você pode ter o que está dentro do seu controle se agir estrategicamente. O resto é azar. E o azar não respeita a força de vontade. Respeita a habilidade bem aplicada e a aceitação estratégica. Poucos canais têm a coragem de dizer isso, de falar sobre os limites do controle, de ensinar o poder real, ao invés da ilusão de controle. E manter esse conteúdo no ar custa. O valeu demais ali embaixo não é só um apoio. É você dizendo: quero mais realismo brutal, não fantasia motivacional. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando a verdade sobre o poder, que vai contra a narrativa de controle total que vendem para te manter ansioso e consumindo soluções para um problema inventado. Você não é só um espectador. Você é alguém que busca o controle real, não uma ilusão. Alguém que prefere a verdade desconfortável à mentira reconfortante. E juntos estamos construindo uma comunidade de pessoas que entendem: o poder real não vem de controlar tudo, vem de dominar o único território que importa, você mesmo. Agora, a prática final que transforma conhecimento em poder. Exercício de libertação.
o ritual diário de soltar, todo dia, de manhã, antes de começar o dia. Identifique uma coisa que você está tentando controlar que não está sob o seu controle. Uma só. Pode ser a fofoca de alguém, pode ser o comportamento de alguém, pode ser um resultado que depende de fatores externos, pode ser o passado, pode ser o futuro incerto. E então, em voz alta ou mentalmente, diz: isso não está sob meu controle. Eu aceito, eu solto. Minha energia vai para o que está sob o meu controle. E então, redirecione. Qual é uma ação concreta, dentro do seu controle total, que você pode fazer hoje? E foque nisso, não no incontrolável, no controlável. E toda vez que você perceber sua mente voltando para o incontrolável durante o dia, e ela vai voltar, porque está condicionada, reconheça: isso não está sob meu controle. Volta para: o que está sob meu controle agora? Não é supressão, é redirecionamento estratégico, de território sem poder para território com poder. E com o tempo, algo muda. Você para de sangrar energia, para de viver ansioso, para de se sentir impotente, porque você parou de investir energia onde não tem poder e começou a dominar onde tem. E isso não te torna insensível, te torna estrategicamente poderoso. Você ainda se importa, mas não sofre inutilmente. Você ainda age, mas age onde tem poder real. Não onde tem ilusão de controle. Maquiavel e Sêneca não se conheceram, mas ambos ensinaram a mesma verdade brutal. Você não tem controle sobre quase nada, mas você tem controle total sobre o que importa, você mesmo. E a maioria vai morrer sem entender isso. Vai morrer tendo vivido refém do azar, tentando controlar o incontrolável, sofrendo desnecessariamente, desperdiçando o único poder real que tinham. Você tem escolha: continuar tentando controlar o mundo e sendo controlado por ansiedade, ou dominar a si mesmo e descobrir que esse é o único controle que sempre importou. A escolha sempre foi sua, mas agora você não pode mais dizer que não sabia onde seu poder real reside. Comenta controle se você está pronto para parar de tentar controlar os outros e começar a dominar a si mesmo. E se você discorda, se acha que pode controlar tudo com força de vontade, refuta nos comentários. Porque ou você entende a dicotomia do controle, ou está preso na ilusão que vai te manter ansioso para sempre, te controlar tudo ou te controlar-se. Qual te trouxe mais paz real na vida?